Estudo Bíblico. As Sagradas Letras. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, sendo que 39 estão no Velho Testamento. O seu autor é Deus e cerca de 40 pessoas foram usadas por ele para escrevê-la. Foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. Escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, desde o Sinai até o ano 100 de nossa era. Observação: a Bíblia Católica contém 7 livros a mais, os chamados livros apócrifos, ou seja, livros históricos não inspirados por Deus, em que, em sua grande maioria, contém doutrinas que se contradiz com as demais em outros livros inspirados. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. A Bíblia contém cerca de 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. Para escrevê-la, Deus usou pessoas simples como Amós e pessoas tão cultas como o apóstolo Paulo. Veja o seguinte: Moisés, graduado nas faculdades do Egito. Pedro, pescador. Isaías, lavrador. Lucas, médico. Amós, boiadeiro. Apóstolo Paulo, advogado. Deus usou pessoas de todos os tipos para falar por ele. Certamente ele pode e vai usar você para pregar as verdades da profecia contida neste livro chamado Bíblia Sagrada. Quando ele chama, ele capacita. Leia Êxodo, capítulo 35, versículo 30 ao 31. História. São livros que narram as mais belas histórias, fatos históricos da Bíblia, tais como a Semana da Criação, Queda do Homem, o Dilúvio Universal, o povo de Israel e as histórias dos heróis de todos os tempos. Essa divisão vai do livro de Gênesis ao livro de Esther e inclui o livro de Atos, que se encontra no Novo Testamento. Aproximadamente 90% dos que encontra escrito nesses livros pode ser entendido como se lê. Poesia. São livros escritos numa linguagem poética. Estes livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Cerca de 85% desses livros são entendidos como se lê. Profecia. São livros escritos na linguagem profética, apocalíptica. Vai de Isaías a Malaquias, incluindo-se o Apocalipse do Novo Testamento. Estes são subdivididos em profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e profetas menores, os demais. Essa classificação não é importância e sim tamanho dos seus livros. Os dois principais livros, especialmente para o nosso tempo, são Daniel e Apocalipse, pois são livros que se completam
Um aponta para o outro, e o outro para os nossos dias e para o evento mais esperado em toda a Bíblia, a volta de Jesus Cristo para redimir a raça humana. É interessante notar que os livros proféticos, 85% do seu conteúdo não se entende como se lê. Porém, como a Bíblia traz a chave para o seu entendimento, é necessário um estudo mais profundo ou minucioso sobre esta linguagem profética. Evangelhos são livros que narram tudo sobre a vida de Jesus e nos mostram o que é preciso para alcançar a salvação eterna. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes livros, 85% entende-se como se lê. 15 são as parábolas de Jesus Cristo. Cartas. Tem início em Romanos e termina em Judas. 50% das cartas tem como autor o apóstolo dos gentios, Paulo. Dessas 90% entenda-se como se lê. Quanto à linguagem profética, veja essas palavras tiradas de alguns capítulos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Mulher vestida de sol, lua debaixo dos pés. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Besta, mar, 7 cabeças, coroa, 12 estrelas, 10 chifres. A própria Bíblia tem as respostas, veja. Símbolo, significado, livro, capítulo e versículo. Animal, rei ao reino. Daniel, capítulo 7, versículos 17 e 23. Mulher, igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 23, 32. Água, mar, povos, nações. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Um dia, um ano. Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Números, capítulo 14, versículo 34. Ventos, guerras. Jeremias, capítulo 51, versículo 1 ao 5. Chifres, poder, rei, reino. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Daniel, capítulo 8, versículo 21 e 22. Tempos, anos. Daniel, capítulo 11, versículo 13. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. E veja também o versículo, no capítulo 6, versículo 13, 6 e capítulo 13, versículo 5. Dragão, diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Cordeiro, Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 29. No Velho Testamento aponta para ele. Cauda, falsa doutrina. Isaías, capítulo 9, versículo 15. Estrelas, mensageiros. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Anjos. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Pregadores. Apocalipse, revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Observação. 4 cantos representam os pontos cardeais de todas as direções. Como então poderemos entender as profecias? Isaías tem as respostas, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Não consigo entender a Bíblia, o que devo fazer? No livro de Atos, no capítulo 8, versículo 30 e 31, diz assim: Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e,
assentar-se junto a ele. Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. Portanto, caro irmão ou irmã ou amigo, chama o presbítero ou pastor ou um cristão. Chame uma pessoa que tem intimidade com Deus, que você veja Deus por meio de Jesus nela, e ele vai ser usado por Deus, ajudar como Filipe ajudou o eunuco a entender o que lia. A Bíblia é só para as pessoas muito estudadas? Não. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, responde: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus ocultou aos sábios e entendidos, que significa orgulhosos, e revelou aos pequeninos, significa humildes de coração, pessoas sinceras, independente dos seus estudos. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. As Escrituras testificam, ou seja, revela a Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Você será plenamente feliz ao estudar as profecias do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Jesus vai libertar você do pecado, da insegurança, da dúvida, do mal, do medo, das garras de Satanás, do vazio que existe dentro de você, do orgulho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Leia a palavra de Deus. Orai, examinai a Escritura, buscai ao Senhor. Só nele você vai encontrar resposta para as suas perguntas.